Pai Santo, mais uma vez nós queremos aqui juntos invocar o Teu santo nome. Nós somos gratos por esse tempo maravilhoso de louvor, de adoração, mas agora nós estamos aqui também diante da Tua palavra, Jesus, e queremos ouvir a Tua voz através das Escrituras. Jesus, fale conosco. Mais uma vez, humildemente eu peço, Espírito Santo, usa a minha vida, me ajude a ser simples, objetivo, claro na exposição da Sua palavra. Espírito Santo, abra também o entendimento dos meus irmãos, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito da palavra, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos irmãos e irmãs, para você que está conosco aqui pela primeira vez, ou ainda você que por algum motivo não congregou conosco nem domingo passado e nem o retrasado, nós estamos falando aqui sobre uma série de mensagens com o tema Apocalipse, os acontecimentos finais. Então já é hoje a terceira mensagem desta série de mensagens. Na primeira mensagem nós falamos sobre o arrebatamento, sobre a primeira fase da vinda de Cristo. Nós aqui da Igreja Aliança de Amor seguimos uma escola teológica que é a pentecostal clássica. Acreditamos que Jesus vem antes da grande tribulação, somos pré-tribulacionista, mas se você é mesotribulacionista, acredita que ele vem no meio da tribulação, ou pós-tribulacionista, não tem problema nenhum. Isso não vai fazer com que não sejamos irmãos, e não há conflito nenhum, cada um tira aí as suas convicções em relação a isso. Então, domingo passado também, nós falamos sobre a grande tribulação. É um período terrível, onde Jesus disse que nunca houve nem haverá na história da humanidade um tempo tão difícil como este, que serão 7 anos de grande tribulação. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tribunal de Cristo e o julgamento final. São dois eventos distintos, tá? São dois eventos distintos. Alguns irmãos, quando leem a Bíblia, acham que tribunal de Cristo e o julgamento final, o julgamento do trono branco, são as mesmas coisas, mas não são. Então hoje eu quero falar sobre esses dois eventos importantíssimos, o tribunal de Cristo e o julgamento final. Só que antes, eu quero tratar aqui, antes da gente falar sobre esses dois eventos, eu quero apresentar para vocês, irmãos, irmãs, um resumo bem simples, em ordem cronológica, dos eventos finais, daquilo que já está acontecendo e vai acontecer daqui para frente. Eu senti no meu coração, trabalhei, preparei com carinho este material, para estar então passando aqui para você, para que mesmo você que ainda tenha pouca familiaridade com a Bíblia, mesmo você que é um recém-convertido, você vai entender uma ordem cronológica dos eventos finais. Então vamos lá, o resumo aqui dos acontecimentos finais. Primeiro, sinais da vinda de Jesus, tá? Então eu até pedi para o pessoal da projeção colocar, olha só: surgimento intensificado de falsos profetas, pestes, fome, guerras e terremotos em maior intensidade, aumento da desobediência à palavra, esfriamento do amor, desobediência na relação familiar, crescimento da crueldade, do orgulho, isso daqui da ganância e da traição. São sinais que precedem a volta de Cristo. E talvez você pode ler tudo isso e falar: pastor, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade. É verdade, só que Jesus disse que nos dias que antecederem a volta dele, isto iria se intensificar, e é o que está acontecendo hoje. Muitos falsos mestres, falsos pastores, a ganância tem aumentado de uma maneira assustadora até dentro da igreja, São os sinais da vinda de Cristo. As referências estão aqui. Se alguém quiser depois o esboço com todas as referências, com tudo que vai ser dito aqui, a gente vai disponibilizar para o pessoal lá da central de conexão. Então, esses sinais nós já estamos vivendo.
O próximo, olha só, evento é o arrebatamento, que já falamos aqui. A igreja será arrebatada na primeira fase da vinda do Senhor. Nossos corpos serão transformados e estaremos livres da ira vindoura, que é do tempo, do período da grande tribulação, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, como eu já expliquei, a gente acredita que a igreja não passa pela grande tribulação, porque conforme as escrituras nos ensinam, grande tribulação é um tempo de juízo, de julgamento para toda a humanidade ímpia, e eu não acredito que Jesus vai julgar a igreja, que ele morreu por ela na cruz do Calvário. Depois nós temos então do arrebatamento acontecendo lá nos céus, não aqui na terra, o tribunal de Cristo. Será no céu somente para os cristãos salvos de todas as épocas e os cristãos arrebatados. Eu vou falar sobre isto ainda hoje, então eu não vou me reter aqui no assunto, mas você entenda que enquanto aqui na terra, depois do arrebatamento, começa a grande tribulação, lá nos céus nós vamos ter o tribunal de Cristo, um julgamento só para crente. Daqui a pouco eu vou falar sobre. Quarto, lá nos céus também estará acontecendo as bodas do Cordeiro e a grande ceia. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, acreditam que são os mesmos eventos, mas alguns acreditam que as bodas do Cordeiro é apenas para o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, porque as bodas falam dos noivos, e a grande ceia são para todos aqueles que foram salvos na história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo. Mas o fato é que estes eventos também acontecerão no céu, com a igreja, com a noiva do Cordeiro e todos os convidados, salvos de todos os tempos. Estão aí algumas referências bíblicas sobre este assunto. Quinto, aqui na terra, a igreja de Jesus é arrebatada, volta para o Senhor, para os céus. E aqui na terra começa o período que nós aprendemos domingo passado, a grande tribulação. Será o pior período da história da humanidade, com duração total de 7 anos. Os últimos 3 anos e meio são chamados de grande tribulação, tempo de grande aflição e sofrimento. Aqui na terra acontece este evento horrível, terrível, horrendo. Então, a gente tem as duas mensagens, tanto falando sobre o arrebatamento, sobre também a grande tribulação, no nosso canal do YouTube. Você pode acessar lá depois e conferir as mensagens que foram pregadas. Depois, a vinda de Jesus em sua segunda fase. Terminado os 7 anos de grande tribulação aqui na terra, Jesus surgirá visivelmente no final da grande tribulação e triunfará sobre o anticristo e seus exércitos na batalha do Armagedon aqui na terra. Estão aí as referências. Então, acabou os 7 anos de tribulação. Aquelas pessoas, a humanidade que ainda estiverem vivas, vão passar por esse evento, que vai se cumprir lá a palavra do Apocalipse, que todos os olhos verão Jesus se manifestando lá no Monte das Oliveiras. Sétimo, olha só, depois que Jesus, ele triunfa, ele vence o anticristo, o Satanás, a besta, a Bíblia fala que o Satanás vai ser preso por 1000 anos, não somente ele, como todos os seus demônios, seus anjos caídos. A Bíblia diz que após esse período de 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, mas só para você entender. Termina a grande tribulação, o período de 7 anos, ok? E aí Jesus, ele manifesta visivelmente, ele vence o anticristo com todos os seus exércitos. A Bíblia fala que vai ser um banquete para as aves, o morticínio vai ser enorme. E aí o Satanás, ele é preso por 1000 anos, ok? Depois, o julgamento das nações. Esse julgamento tem como objetivo selecionar os povos que participarão do milênio. Então preste atenção. Termina os 7 anos da grande tribulação, o Satanás, ele é preso por 1000 anos e começa aqui na terra o que a Bíblia chama de reino milenar ou milenial, ok? É um tempo onde a Bíblia fala que o próprio Jesus vai reinar aqui na terra com toda a sua
igreja. Vai se cumprir literalmente a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Hoje, uma pessoa que recebe Jesus de verdade no coração, que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele já recebe o reino de Deus na sua vida. Ele recebe a paz, a alegria, o gozo, a completude de Jesus, mas dentro de você, ou dentro da pessoa, né? Porque alguém lá em Lucas 17 perguntou para Jesus: Jesus, quando virá, como virá o teu reino? E Jesus falou: olha, o reino de Deus não vem com aparência visível, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. Então hoje é possível a gente viver num mundo de caos como esse, um mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno, um mundo que é tenebroso, um mundo que está infestado de demônios, mas ainda assim a gente viver em paz, em alegria, espiritualmente. Mas nesta época, nesses 1000 anos, a Bíblia fala que o próprio Jesus, ele vai governar a humanidade, o mundo. Jerusalém será o centro do governo de Cristo. Isso está lá no profeta Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3, capítulo 60, versículo 3. E claro, quem vai entrar nesse reino, pastor? O reino de Cristo, o reino de 1000 anos. Os crentes que foram glorificados com Jesus, a igreja vai reinar com Jesus, e os povos naturais em estado físico normal, que vieram da grande tribulação, porque vai ter aquele remanescente que não vai aceitar o sinal da besta, e essas pessoas vão ingressar, né, no reino de Cristo. E nós temos aí, aqui também algumas características, né, do milênio, algumas características do milênio, do que vai acontecer nesse reino de Cristo aqui na terra. Então olha só, bênçãos materiais, isso vai, a Bíblia fala, desculpa irmãos, Isaías profetizou que nesse reino de Cristo aqui na terra, acabou esse negócio de pagar aluguel, cada um vai morar debaixo do teu próprio teto. Não é o que a gente ouve nas igrejas pregando hoje, o mercantilismo, né? De riqueza, de ostentação, não é isso, mas as pessoas vão ter uma vida digna, como hoje Deus quer que também tenhamos uma vida digna, sem ostentação, mas uma vida digna. E no milênio vão ter muitas bênçãos materiais, saúde, justiça, bem-estar social, longevidade. Gente, Isaías profetizou que nesse tempo de 1000 anos aqui, que Jesus vai reinar na terra, olha só, quem morrer com 100 anos, é porque morreu por conta de muito pecado, é porque estava pecando demais, porque embora o Satanás, ele vai estar preso nesse tempo, mas o homem continua com a natureza adâmica, e vai pecar. Mas a Bíblia fala que o homem vai viver muito tempo. O Isaías falou que o homem vai viver como uma árvore, talvez 500, 400 anos. E é bem bacana, porque outra coisa que vai acontecer aqui, característica do reino de Deus, a natureza será totalmente restaurada, gente. Isso é muito lindo. Eu coloquei, acho que aqui coloquei na referência aqui de Isaías 11, versículos 6 e 7. Olha o que Isaías disse sobre esse reino de Cristo na terra: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro, o filho do leão e o animal cevado viverão juntos. Olha só, gente, um menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Brincará, olha só, brincará a criança de peito sobre a toca da cobra, e já desmamado meterá a mão na cova da víbora. Olha que coisa. Então nesse período da grande tribulação, a ferocidade dos animais serão tirados, os animais voltam ao estado normal, comendo a vegetação, vivendo em paz com os homens. Tudo isso nesse período de 1000 anos que Jesus vai reinar aqui. E também não haverá guerras, os povos viverão em paz. Isaías profetizou que nesse tempo que Cristo vai reinar, as pessoas vão transformar as espadas em arados, né, em enxadas, porque a gente vai continuar trabalhando, né? Quem não gosta de trabalhar, tem gente que não gosta de trabalhar, é um direito.
Não é, essa semana a gente estava conversando isso lá, meu genro, meu filho, minha filha. Meu filho falou, eu não gosto de trabalhar, eu só trabalho por conta da Nice. Falei, que Nice? É necessidade, né? Mas, brincadeira à parte, o trabalho é de Deus. Eu amo trabalhar, eu amo, sempre gostei, mas é o reino de Cristo, não vai ter a fadiga, Jesus está reinando, a manifestação maligna não vai estar presente, é o tempo que a Bíblia chama de reino milenial. Depois disso, a Bíblia fala sobre a última revolta de Satanás. Passados esses 1000 anos, o diabo será solto, possivelmente para provar os que nasceram durante o reino de Cristo. Ficará evidente que o coração do homem é inclinado ao mal. Então, você pergunta assim, pastor, mas por que Jesus vai soltar de novo Satanás depois dos 1000 anos? Eu acredito, conforme eu escrevi aqui, que é para provar aqueles que viveram durante o reino de Cristo, que eles não venceram uma tentação maligna. O próprio Jesus, como homem, ele foi tentado pelo diabo. Adão e Eva foram tentados lá no jardim. Agora, eu acredito também que uma coisa que vai ficar muito, um aspecto, né, que vai ficar muito evidente nesse período que Cristo vai reinar, é que nem tudo é culpa do diabo. Porque hoje, quando a gente falha, a gente erra, a gente cai na tentação, o diabo é o bode expiatório. Mas nessa época, muitas pessoas vão pecar e o diabo vai estar preso, o que prova que o homem tem uma natureza corruptível, depravada, corrompida, e que todos nós precisamos de Jesus. E você sabe o que é pior? Você lê depois na tua casa aqui o capítulo 20 do Apocalipse, a Bíblia fala que mesmo uma multidão, a Bíblia chama de Gog e Magog, uma multidão de pessoas, mesmo vivendo durante esse período maravilhoso, com o reino de Cristo aqui na terra, vocês acreditam que a Bíblia diz claramente que o diabo vai conseguir ainda enganar uma multidão de pessoas para se voltar contra Cristo ainda? Para você ver como o homem é incorrigível e que nós precisamos de Jesus. Então isso vai acontecer, ok? É a última revolta de Satanás, depois dos 1000 anos. E depois nós temos o juízo final, o juízo do trono branco. Os ímpios de todas as épocas ressuscitarão para serem julgados segundo as suas obras. Estão aí as referências, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E por fim, novos céus e nova terra, como a gente canta aqui quase toda a ceia, né? O estado eterno de paz, será uma nova criação perfeita, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Será um lugar de justiça, de paz, de plenitude, onde Deus habitará com o seu povo para todo sempre. Aleluia. Então, está aqui um resumo em ordem cronológica dos eventos finais. Agora, humildemente, eu gosto de dizer, irmãos, não é algo 100% preciso, porque às vezes eu vejo pastores pregando sobre escatologia, parece que é Deus, dono da verdade. Não, vai acontecer assim. Não, é o que a gente enxerga. Mas em 1 Coríntios 13, 12, está escrito que agora nós vemos como espelhos de forma obscura. Na época de Paulo não tinha um espelho como nós temos hoje, né? Era uma pedra polida, o reflexo da água, a imagem era distorcida. Mas é o que a gente enxerga na Bíblia sobre os acontecimentos dos últimos dias. Deu para entender? Amém? Então eu quero falar um pouquinho agora sobre o tribunal de Cristo e também o julgamento, né, do trono branco, o julgamento final. Começando aqui pelo tribunal de Cristo. Como eu disse, são eventos distintos. O tribunal de Cristo é o julgamento dos crentes segundo as suas obras, não para condenação. Amém? Presta atenção. O que é tribunal de Cristo? É o julgamento para os salvos em Cristo Jesus. Não é para julgar quem vai para o céu ou para o inferno, porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então este é um julgamento para Jesus, né? Para o Papai do Céu distribuir os galardões. Uns vão receber poucos, outros vão receber muitos, e outros sofrerão reprovação. Romanos capítulo 14, versículo 10.
Está escrito assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o que, igreja? Tribunal de Cristo. Não é no julgamento do trono branco, que vai ser para ímpios. Julgamento de Cristo. O tribunal de Cristo é julgamento só para cristão, para aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. Como será? A Bíblia, ela dá para nós aqui pelo menos um vislumbre de como será. Por favor, 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler do versículo 10 até o versículo 15, na versão aqui NVI. Está escrito assim, 1 Coríntios 3, versículo 10: conforme a graça de Deus que me foi concedida, Paulo está escrevendo, para a igreja, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Versículo 11: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está sendo posto, quem é a igreja, o alicerce? Jesus Cristo. Com todo respeito, não é religião, não é Buda, não é Maria, é Jesus Cristo. Versículo 12: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, e eu creio que o dia aqui é justamente o dia do tribunal de Cristo, o dia atrará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará o que, igreja? A qualidade da obra de cada um. Versículo 14: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Depende da sua versão, galardão. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. A ideia aqui é aquela pessoa que escapa de um incêndio só com a roupa do corpo, Não tem nada a ver com purgatório, porque a Bíblia é muito categórica e clara deixa eu puxar aqui na Hebreus 9, 27, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, agora o texto aqui, ele fala sobre qualidades de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então, isso é muito interessante, porque o que vai ser julgado, pastor, nesse tribunal de Cristo? Como será julgado os cristãos neste tribunal? Vamos lá. Primeiro, serão julgados pelo que fez por meio do seu corpo. Eu tenho dito muito aqui, até de uma maneira exaustiva, mas eu tenho dito com muito carinho, respeito, mas te ensinando Bíblia, que você não pode crer nessa sofisma, ou neste sofisma, de que, o corpo eu faço o que eu quero. Jesus quer o meu coração, e eu tenho ensinado que o teu corpo é uma representação do seu coração. Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa se veste conforme está no coração. Então, tanto o homem como a mulher, quando se veste de uma maneira indecorosa, está tão somente revelando o coração. Agora, olha só, 2 Coríntios 5,10: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está falando para a igreja. Toda a igreja vai ter que comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, olha só, não é o Ney que está falando, não sou eu que estou falando. A Bíblia fala que nós vamos ter que dar conta de tudo o que fazemos por meio do nosso corpo e com o nosso corpo. Isso é muito importante, meu querido irmão. Por isso que a Bíblia fala que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não quero magoar ninguém, mas eu preciso ensinar a Bíblia para você, porque às vezes tem jovem que chega em mim e fala: pastor, eu tenho problema de fazer tatuagem,
Eu falo: meu querido, você é cristão? Sou. Você entregou a tua vida para Jesus? Entreguei. Então de quem é a tua vida? Para Jesus. Então você tem que perguntar para Ele. Teu corpo agora é templo do Espírito Santo. Aí você ora e fala: Espírito Santo, eu quero fazer uma tatuagem para a glória do teu nome, tudo bem? Se ele falar tudo bem, acabou. Eu não estou falando que é pecado, mas tem coisas que a gente precisa crescer. Pastor, mas o que tem eu beber um pouco? Tem problema? Pergunta para o Espírito Santo. Fala: Senhor, eu posso beber uma cervejinha? Aí eu vou falar assim: é para a glória do teu nome. Mas imagina, então está aí. Tudo que a gente faz por meio do nosso corpo, um dia a gente vai prestar conta a Deus. Porque a Bíblia fala que nós fomos comprados por um alto preço, espírito, alma e corpo. A maneira como eu me visto, eu vou prestar conta. Daqui a pouco eu vou falar, vai ser o próximo tópico aqui, motivação de coração. Eu vou ter que prestar conta até da roupa que eu uso. Se eu, como homem, eu quis fazer academia para mostrar meus músculos, colocar roupa apertadinha, mostrando para todo mundo que eu sou o cara ou a mulher, roupa decotada, roupa colada no corpo, um dia a gente vai ter que dar conta. Tudo aquilo que a gente faz por meio do corpo, a gente vai prestar conta. E eu não estou assustando ninguém, porque eu não estou falando de julgamento para condenação, mas para galardão, para recompensas. Como serão julgados os cristãos? Serão julgados também, olha só, as motivações e intenções do coração. Importante você saber disso. 1 Coríntios 4, 5, Paulo escreveu assim para a igreja: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Está aqui, ó. Ele vai revelar as nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. E aqui, irmãos, infelizmente, a obra de muitos vão ser queimadas. Lembra lá da palavra que Paulo falou, que a gente tem que saber qual o material que nós estamos construindo: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, porque um dia a gente vai ter que dar conta a Deus até das motivações pelas quais nós fazemos as coisas para Deus. Incrível isso. Olha aqui para mim. Se você imagina que um dia eu posso estar diante de Jesus, nesse tribunal, todo feliz, porque eu vou receber muitas recompensas. A propósito, eu doei a minha vida para pregar a palavra, para ensinar a igreja, e Jesus olha para mim e fala: filho, não tem galardão para você. Eu: como assim? Mas eu preguei, eu ensinei, eu fiz isso. Ele falou: você fez, mas você fez com uma motivação errada, não por amor às pessoas, mas para usar o evangelho para você se enriquecer, porque você queria aparecer. Por isso que a gente ensina aqui muito. Nosso Tadel esse mês foi humildade e amor. Não é só o que você faz, é como você faz. Por que eu estou pregando? Porque eu quero ser famoso? Ou porque eu amo as pessoas? Porque eu quero elogio? A motivação, a Bíblia fala que tudo que a gente faz para Deus, a gente pode fazer o certo, mas com a motivação errada, e a obra vai ser queimada. Então você cantou a vida inteira, tocou a vida inteira, ensinou a vida inteira, e Jesus falou: não tem galardão. Você fez como os fariseus, os saduceus, para se aparecer, para se mostrar, para se enriquecer. Então a Bíblia fala que as motivações, as intenções do coração nosso serão julgados. Agora olha para mim aqui, por favor. É Deus que julga a intenção do coração das pessoas, não somos nós. Eu não tenho direito, você não tem direito de julgar ninguém. É Deus que conhece. Vamos lá, terceiro, será julgada a maneira como tratamos os nossos irmãos. É importante você saber disso. Um dia nós vamos ser julgados pela maneira como nós tratamos os nossos irmãos. Romanos 14, versículo 10 e o versículo 13 está escrito assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então preste atenção. Será julgada a maneira como nós tratamos os nossos irmãos. Você anota aí, você lê na tua Bíblia depois, Mateus capítulo 7, está ali no contexto do sermão profético,
versículo 1 e 2, Jesus ensinou para nós: não julgueis para que não sejam julgados, porque com a medida com que você medir, você vai ser medido. Como você julgar, você vai ser julgado. É por isso que cuidado, que você vive falando de pastor, de igreja, de líder. Pastor, mas está fazendo tudo errado. Deixa Deus lidar com ele, porque a maneira como você mede as pessoas, você vai ser medido. A maneira como você julga as pessoas, a maneira como você julga o teu irmão, você vai ser julgado. Porque a gente gosta de medir as pessoas com a nossa régua, não é assim? Porque a gente é bom em uma área e o irmão não é tanto na outra, mas não é essa régua que a gente tem que usar, é Jesus. E aí nós estamos enrolados, porque todos nós estamos em falta. Então será julgada a maneira como nós tratamos os nossos irmãos. Por isso nós precisamos aprender a tratar as pessoas em amor, com humildade. Nós não somos melhores do que ninguém. E para de ficar vendo rede social os erros de pastor, falhas. Ora por eles, ora por eles. Eu estou te ensinando Bíblia aqui todo domingo. Estou te ensinando falso profeta, mas não para acusar irmãos pastores. Deus lida com isso, tá? Porque tem gente que compartilha esse tipo de informação, fofoca, gospel. Um dia nós vamos ter que estar contra, irmãos. Outra coisa, será julgada a maneira como usamos os talentos, dons recebidos de Deus. Jesus deixou isso muito claro no capítulo 25 de Mateus. Ele ensinou para nós uma parábola, a parábola dos talentos, e nós vamos ter que dar conta de todo o talento, de toda a aptidão que nós recebemos de Deus. E sabe, irmãos, é claro que não haverá tristeza nos céus, a Bíblia deixa muito claro, mas eu creio que haverá muito lamento pelas oportunidades que nós perdemos de servir aqui na terra. Isso eu acredito. João, ele teve a visão do Apocalipse, e a Bíblia fala que ele chorou quando ele viu aquele livro lá no capítulo 5 do Apocalipse, e ninguém era digno de abrir o livro, e ele chorou, porque ninguém era digno. Aí o anjo falou: não precisa chorar, Jesus, o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. Mas sabe o que eu fico pensando? Muitos de nós vamos lamentar, porque aquilo que os anjos tanto queriam, Jesus confiou a nós, igreja, e nós estamos desprezando, e nós estamos fazendo pouco caso de evangelizar. Quantos de nós estamos tão presos nesse mundo que a gente acha difícil assumir uma célula, abrir o nosso lar para ter uma célula? Eu sei que você às vezes olha para mim e fala: pastor, vive cobrando, né? Que a gente abrir casa, para a gente orar aqui na igreja. Mas é melhor eu te cobrar, meu irmão, e você vir numa igreja onde cobra valor espiritual, do que onde cobra dinheiro de você. A gente não gasta aqui meia hora para falar de dinheiro. A gente gasta tempo para falar aquilo que você nasceu para fazer. Recebeu Jesus, servir a Deus com tudo que você tem. Isso importa, porque naquele dia muitos de nós vamos chegar e falar: meu Deus, por que eu não fiz nada para Jesus lá na terra? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 21, muitos conhecem o versículo 21, quando Paulo falou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que a gente não lê depois os versículos onde Paulo fala que se o viver no corpo dele só faria sentido se trouxesse fruto para a obra de Deus. Tipo assim: Jesus, para mim de fato o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas eu quero ficar vivo se for para servir o Senhor, com o que eu tenho, o que eu sou, senão eu prefiro estar com o Senhor. Hoje nós estamos tão arraigados nesse mundo, irmãos, que nós não queremos servir. A gente não tem tempo, sempre a gente arruma uma desculpa, né? Então eu estava no Tadel com os irmãos falando uma dificuldade para a gente arrumar uma casa, para ter uma célula, né? Para ganhar as pessoas. É o que você leva desse mundo. Deus te deu um dom, uma boa casa com a área, abra a tua casa lá, leva a célula na tua casa, salva a sua família, sabe, os seus vizinhos, chama lá, as pessoas não vão vir aqui no culto, mas na célula vai ser a porta de entrada. Não se apega a essas coisas não, meu irmão, a gente não vai levar nada desse mundo. Então, estão aí algumas informações sobre o que será o tribunal de Cristo. Agora eu quero, na parte final aqui, falar um pouco sobre o julgamento final, conhecido também, né, como julgamento do trono branco. Agora presta atenção, o julgamento final, também conhecido no caso como julgamento do trono branco, ele é um julgamento para todos os mortos ímpios, desde a fundação do mundo, né? Então a Bíblia fala que todos os ímpios que morreram na impiedade, que não receberam de fato Jesus como seu Senhor e Salvador,
eles vão ser ressuscitados para serem julgados por Deus. Daniel capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, a Bíblia não falha, vai acontecer. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, porque hoje as pessoas estão pregando a Bíblia e dizendo que o amor de Deus é muito grande, seria irracional ter julgamento, ter inferno. Então a gente precisa tirar algumas páginas da Bíblia. Dilúvio, 8 pessoas foram salvas, e isso não anula o amor de Deus, porque Deus é amor, mas Ele é o quê? Justiça, santidade. Apocalipse 20, versículo 11 em diante, olha a visão de João: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que significa dizer que vai ter grau de condenação, de castigo. Versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E ponto final. Então, meu irmão, minha irmã, quem não dobrou os seus joelhos diante de Jesus aqui como Salvador na terra, um dia vai ter que dobrar como Salvador, como Senhor e Juiz. Isto é fato. Agora, algo que me chama a atenção nesse texto são os livros aqui no plural, versículo 12: e abriram-se os livros, né? E abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Eu quero falar aqui rapidamente sobre alguns do que eu creio ser esses livros aqui no plural. Primeiro, livro da consciência. Livro da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16, está escrito assim: até mesmo os gentios, os pagãos, que não têm a lei escrita, a Bíblia, olha só, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo, demonstram que a lei, olha só, a lei de Deus está gravada em seu coração, pois a sua, o que igreja? A sua consciência, os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então presta atenção, eu creio nisso daqui, no livro da consciência. Paulo, escrevendo aqui aos romanos, ele fala que os gentios, os pagãos, que às vezes não têm a palavra de Deus, mas eles agem como se tivessem, porque o que é a consciência do homem? Eu até disse isso aqui pela manhã. Você pega, por exemplo, um jovem que infelizmente está entrando no mundo do crime. Então, até os profissionais da segurança, eles dizem que é muito perigoso quando um adolescente vai cometer um assalto, porque ele está tremendo, ele está com medo de cometer o assalto, porque ele sabe que isto é errado, a lei da consciência. Agora, é claro que a pessoa vai repetindo, vai sendo cauterizada a consciência, mas o que você tem que entender? A consciência é uma fonte de conhecimento de Deus, embora esteja corrompida pelo pecado, pela queda, mas todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por que uma pessoa, mesmo não sendo cristã, quando vai adulterar fica com medo? Porque sabe que é errado. Por que o camarada vai ver prostituição, não vê perto da mulher, vai escondido?
porque ele sabe que é errado. A lei da consciência. Outro livro é o livro da natureza. Romanos capítulo 1, versículo 18 e 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha só, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso, que a igreja? Indesculpáveis. Você sabia que a natureza é uma fonte de conhecimento de Deus? E até isso nós, ou melhor dizendo, o pagão vai ser julgado. Mas eu não conhecia, eu não sabia que tinha um Deus Criador. Como assim? Porque eu costumo dizer que para você crer na teoria da evolução, você tem que ter mais fé do que para crer em Jesus. Acreditar que tudo o que existe foi um Big Bang, algo que aconteceu, explodiu e tudo aconteceu perfeitamente. Isso é loucura. Há um tempo atrás eu estava evangelizando uma pessoa muito próxima de mim, meu parente, e ele falou: filho, na verdade eu não creio em Deus, mas eu não creio assim. Às vezes eu olho e falo: não, Deus tem que existir, porque ele gosta de animal. Ele falou: esse meu cãozinho, eu olho para ele, ele é tão perfeito. Eu falei: alguém deve ter criado, não é possível. Eu falei: é isso aí, como que o senhor fala que é ateu? Isso aí é criação de Deus. Como diz lá o salmista no Salmos 19, versículo 1: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, no dia do julgamento, para o ímpio, até a natureza vai servir como testemunho. A criação manifesta a glória de Deus. E também o livro da memória, gente, eu acho isso incrível, porque eu creio em tudo isso que eu estou falando para vocês, pregando, ensinando piamente. Presta atenção, nós já estamos quase encerrando, tá? Mas presta atenção. Malaquias 3, versículo 13 em diante. Imagina que Deus está falando isso para o povo dele, lá da antiga aliança. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Senhor, que temos falado contra ti? Aí Deus diz, vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Para um pouquinho aqui. Então você imagina que Deus está falando para o povo dele, falando: tudo que vocês estão falando, estão diante de mim, vocês estão dizendo que é inútil me servir. Como o salmista lá do Salmo 73, quase que ele escorregou na fé, depois se lê na tua casa, porque ele teve inveja do ímpio. O que adianta a gente ser tão fiel a Deus, gastar nossa vida todo dia trabalhando para Jesus? Os ímpios parece que prosperam mais do que nós. A gente vive quase em luto. Não pode beber, não pode isso, eles fazem o que quiser, estão aí vivos. Mas olha o versículo 16: um grupo de homens e mulheres fiéis a Deus estavam ali. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, tipo assim: meu Deus, por que eles estão falando assim? Por que eles perderam a fé? Por que estão apostatando da fé? O Senhor atentava e ouvia. Havia o que, igreja? Um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha o que Deus fala, versículo 17: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então olha aqui para mim, estou quase terminando. Hoje, a gente ainda tem essa, de, você acha que vale a pena eu ficar aqui todo dia na igreja, abdicando de um tempo com a minha família, de descanso? Será que vale a pena? Deus está falando claramente: naquele dia, as pessoas vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve.
entre os que são fiéis e os que não são. E por fim, o livro da vida, Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É Bíblia, eu estou te ensinando Bíblia, meu irmão, porque ainda hoje, eu digo isso falando em verdade para você, com amor, mas a gente está com uma igreja, eu tenho dito isso, as igrejas estão cheias de gente vazia, de Bíblia, de palavra de Deus, de vida com Deus, gente que acha normal beber, gente que acha normal assistir as coisas com pornografia, com tudo que não presta. Mas, meu irmão, a gente precisa se posicionar nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Deus é um justo juiz, Ele não comete erro. Preste atenção, ninguém vai chegar no céu de carona, como diz o cântico lá. Não chega. Você não vai chegar no céu e falar assim: nossa, que bom que eu cheguei aqui, eu nem sei por que eu cheguei aqui. Você vai para o céu intencionalmente, porque você sabe que você recebeu Jesus aqui como Senhor e Salvador, e você levou Ele a sério. Com a ajuda do Espírito Santo, você deixou prostituição, impureza, corrupção, bebida, vício, e você se consagrou a Jesus. E olha aqui para mim, quem for para o inferno, às vezes a gente pensa que a pessoa vai estar lá: ah, Deus, tem misericórdia de mim. Não, você sabia que quem for para o inferno, vai com a natureza orgulhosa, como sempre viveu aqui na terra? Porque mesmo porque, gente, eu falo isso com todo o respeito e amor, por favor, porque às vezes a pessoa quer viver nas baladas, nas orgias, na bebida, e quer ir para o céu. Não é ambiente lá no céu para isso. Se a pessoa quer viver aqui dessa maneira, quer viver a eternidade num lugar de paz, amor, descanso, é incongruente, né? É contraditório. Simples assim, a gente tem que entender isso, porque a Bíblia fala no livro do Apocalipse que mesmo depois que Jesus enviar os juízos sobre a terra na grande tribulação, as pessoas, ao invés de arrepender, elas vão fazer o quê? Blasfemar contra Deus, porque o homem tem uma natureza orgulhosa. Então, meu irmão, Abraão disse: não faria justiça o juiz de toda a terra. Abacuque disse no capítulo 2, versículo 20: cale-se diante dele toda a terra. Pessoal do louvor, se vocês puderem subir, por gentileza, para nós encerrar a reunião, enquanto eles se preparam aqui. Deixa eu dizer algo para você, e eu quero finalizar dizendo isso. Como semana passada e também retrasada, a gente leu esse mesmo versículo, eu quero ler hoje também. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Olha só: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, tudo isso que nós estamos aqui aprendendo, empenhai-vos por serdes achados por Ele, como igreja, em paz, sem mácula, sem mancha de pecado, e como irrepreensíveis. É assim que Jesus quer achar a mim e a você. É assim que Jesus quer que todos nós venhamos partir dessa vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor.